Olá a todos, eu sou o Enio Miranda e você está aqui nos estúdios do Foresp Experience, na Wine Trade Fair e Cachaça Trade Fair, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo. Estamos aqui para conversar com empresários profissionais, produtores de vinho, clientes, empresas, todo mundo que está ligado a esse universo de vinhos e cachaça. Nós somos a Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Representamos 504 mil empresas em todo o estado e estamos falando diretamente com elas, com a cadeia produtiva do setor e com vocês, clientes que frequentam os nossos bares e restaurantes. Você gosta de vinho, você gosta de bom vinho, a gente vai bater um papo agora com um cara muito especial, muito bacana, da Vinícola Miolo, que é o embaixador da marca Miolo, que é o Danilo Coutinho, que está aqui com a gente hoje para uma conversa legal. Vai falar de mercado, vai falar de vinho, de produção, de vinícolas, de uvas, de tudo que gira em torno desse universo de uma das maiores produtoras de vinhos do Brasil. Boa tarde, Danilo, bem-vindo aqui ao nosso estúdio, é um prazer estar com você. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. E para nós que é um grande prazer poder propagar essa cultura do que é o vinho no nosso país. É isso aí, o Danilo é um cara da Paraíba, João Pessoa, veio para cá, caiu no mundo do vinho, entrou na maior produtora, uma das maiores produtoras aí competindo. Como é que está esse ranking hoje? Vocês, como é que se posiciona a Miolo, o tamanho da Miolo, o volume de produção no mercado brasileiro? Hoje a Miolo é líder no mercado de vinhos finos no Brasil. Quando a gente fala de vinhos finos nacionais, né? A gente sabe que o importado ainda é muito forte aqui no nosso Brasil. O brasileiro ele gosta muito de coisa de fora. Isso. Né? Então muitas pessoas até acreditam que o que vem de fora é melhor do que o que a gente tem no próprio país. Aí vocês foram produzir lá fora. Aí a gente, pensando nisso, a gente comprou uma vinícola também lá na Argentina, isso foi recente. A negociação terminou agora em dezembro do ano passado, né, quando nós anunciamos. Mas hoje, se falando um pouco do volume do que a gente produz, no Brasil especificamente, nós temos 980 hectares de vinhedos plantados. Puxa vida. Disponibilizados aí em 4 regiões produtoras, né? A nossa sede fica ali em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos. Nós temos mais 2 vinícolas na campanha gaúcha, a vinícola Seival e a Almaden, né? A Seival ali em Candiota, na campanha meridional, e a Almaden na campanha central, e a Terra Nova lá na Bahia, em Casa Nova. Isso. Então, desses 980 hectares de vinhedos, nós produzimos 10 milhões de litros por ano. 10 milhões de litros por ano. Vocês têm vinho em todas as partes desse país e exportam para onde? Hoje nós estamos em 34 países. 34 A Miolo países. Já manda vinhos para 34 países. Para se ter uma ideia, hoje nós participamos de 4 feiras internacionais. Né? A Feira de Vinhos da Califórnia, a Feira de Vinhos lá do Canadá. Nós participamos também da Vinitaly, né, lá na Itália, e da Provine na Alemanha. E como é que o vinho brasileiro é recebido? Vocês exportam para os principais países europeus produtores de vinho? França, Itália, Portugal, Espanha? Hoje já temos Miolo nesses países. Na América do Sul também nós temos vários países que se tem Miolo, né? A própria Argentina, não é à toa que nós temos uma vinícola lá agora. Né? Chile, todo ano na Provine, né? Aqui do Brasil, muitas empresas vêm de fora pensando em colocar Miolo em seus países. Nós já temos um departamento que faz essa negociação. Só que hoje nós só mandamos um volume pequeno. Né? No caso desses 10 milhões de litros, a gente está mandando 10% só disso. 10% para exportação. A ideia é crescer realmente no nosso país. Né? É aumentar o consumo do vinho no Brasil. Esse é o foco da Miolo aqui. Quantos anos tem a Miolo na fundação? Olha, a Miolo ela tem mais de 126, aproximadamente 127 anos, porque a história começa em 1897. 1897, quer dizer, era o bisavô? O bisavô dos meninos que estão hoje na gestão, que é o Fábio Miolo, o Adriano Miolo, né, que é a mente pensante por trás dos rótulos, e o Alexandre Miolo. São os 3 que tocam todo o complexo Miolo. Já é a 4ª geração da família. Já é a 4ª geração da família. Com essa presença no Brasil, essa história no Brasil, como é que vocês veem hoje como essa questão muito importante da tributação do vinho brasileiro?
do apoio ou da falta de apoio Aham. governamental, de incentivo, estímulo ao produto. Como é que é essa questão hoje? Como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês têm um trabalho de pressão em cima disso? Tem Sim. um grupo, as vinícolas se juntam para discutir essa questão, as principais vinícolas brasileiras. Aham. Como é que funciona esse processo para vocês e qual é o impacto que isso tem hoje? no Isso seu é produto? bem interessante nós comentarmos sobre isso. Eu costumo falar que nessa minha trajetória do vinho nós temos 2 grandes vilões do vinho nacional Uhum. aqui no nosso país. Uhum. O primeiro a gente comentou que é o brasileiro que acha que tudo que é de fora é melhor. Isso já tem começado a mudar. Os brasileiros estão mais abertos hoje ao consumo do vinho nacional, Uhum. né? Então a gente viu que a pandemia nos ajudou com isso. O consumo Perfeito. do vinho nacional na pandemia aumentou. O segundo vilão é o governo, né? A tributação em cima do vinho ela é muito alta. E a nossa luta hoje é para que nós consigamos transformar o vinho em alimento, como acontece na Europa, Exato. e não como bebida alcoólica. Não Então, como pecado, né? exatamente. Então há uma pressão grande por parte não só de nós, nossa da Miolo, né, mas de todos os produtores que englobam esse mercado, para que a gente consiga, assim, transformar o vinho em alimento e essa tributação vai ser diferente. Perfeito. É algo que é uma luta e a gente sabendo que ocorrendo isso, a gente consegue ter preços mais acessíveis. Então, já te dando uma posição, uma boa notícia, você pode contar conosco, com a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, Maravilha. com essa força que nós temos, o Advocacy em Brasília, aqui no governo do Estado de São Paulo, para apoiar essa causa. Nós somos totalmente pró essa questão de transformar a categoria, a classificação do vinho como alimento, porque o que ele isso, é. Né? Isso. E é uma cultura rica, uma cultura bela, uma cultura que traz tradição, traz identidade, traz formação cultural, traz sustentabilidade. Falando em sustentabilidade, que é um dos pilares da Foresp, como é esse processo de sustentabilidade com vocês na Miolo? O que vocês têm lá olhando para isso? Isso que deixou de ser um marketing, passou a ser uma necessidade, Claro. passou a ser uma questão de atendimento da demanda e de mercado, né? O mercado Sim. hoje precisa disso, e a empresa que não tiver atualizada, principalmente as grandes empresas que não estiverem atualizadas com isso, não conseguem mais atuar. Sim. Como são os processos de sustentabilidade na Miolo? Olha, hoje nós trabalhamos nos 3 pilares da sustentabilidade, né? Uhum. A gente fala muito da sustentabilidade ecológica, Uhum. e se pensando no próprio vinhedo, Uhum. né, isso já é bastante sustentável, porque Claro. a videira ela resgata muito o gás carbônico e ela libera oxigênio. Uhum. Embora se fale muito que na vinificação a gente libere gás carbônico no processo de fermentação. E você não fica substituindo a videira como outras culturas, né? É Exatamente. ela que tá lá. Exato. Só que quando a gente faz essa conta, nós, na vinificação, né, no processo de fermentação, e se pensando no campo, a gente puxa muito mais gás carbônico do que a gente emite no processo de fermentação. Ah, Além disso, nós buscamos certificações. Hoje todos os rótulos da Miolo são veganos. certo. Nós trouxemos uma certificação para o Brasil, que foi pela The Vegan Society. Tá. Nossos rótulos têm na verdade, no contrarótulo tem um girassol com termo vegan. Todos os rótulos. Todos. E isso significa que nós não utilizamos nenhum insumo de origem animal no processo em todo o processo da nossa cadeia. Sensorialmente, Uhum. não faz diferença, Perfeito. mas no mercado faz. No mercado Por faz. exemplo, o vegano ele só consome o produto que é vegano. E quem não é vegano, ele pode consumir um ou outro porque não faz Um ou diferença outro. sensorial. Além disso, a certificação ela comprova que nós somos isentos de 19 substâncias que podem causar alergia no ser humano. Sim. A cada 2 anos nós passamos por uma auditoria, estando tudo certo, a gente continua com a certificação. Uhum. Além disso, nós temos a questão da sustentabilidade econômica também, Uhum. né? Então, não é à toa que nós compramos recentemente uma vinícola na Argentina, Uhum. enquanto o dólar está nas alturas, Uhum. e a sustentabilidade social também. Uhum. Hoje a Miolo tem 530 colaboradores, chegando a 630 no colheita. período da colheita, né? Da colheita. vindima. E todos esses colaboradores são com contrato de trabalho. Perfeito. Dentro dessa visão dos colaboradores, das famílias, vocês
a vinificação de todos os vinhos miolos são com uvas das suas vinhas, ou vocês compram uvas também? Em alguma situação, em excesso de demanda, ou regularmente? Nós não temos esse problema por causa da dimensão do que é miolo, e não que esse seria um problema para quem faz essa compra das uvas, né? Ou do moço já do próprio suco já, né? Seria o suco de uva que seria fermentado. Perfeito. Mas a miolo é autossuficiente em uvas. É autossuficiente em uvas. O nosso negócio, desde 1897, foi o campo. Antes de vinicultores, nós já éramos viticultores. E isso iniciou com a expertise do seu Giuseppe Miolo, quando ele vem ali do norte da Itália, do Vêneto. E ele se estabelece aqui no Vale dos Vinhedos, né? No tempo ainda não era Vale dos Vinhedos, mas ali em Bento Gonçalves. E ele vem com essa expertise da agricultura. Então, a Miolo sempre foi vista como produtor de uva de qualidade. Perfeito. Então, hoje a gente não compra, na verdade, a gente tem uva para dar e vender. Entendi. Então, a gente tem outro braço de negócio, que é a venda do próprio moço para quem tem a necessidade no nosso país. Para fazer grapa, ou para fazer geleia, ou para fazer vinho tranquilo, para fazer espumante. Para fazer espumante. Né? Nós temos, desses 10 milhões de litros aí, a gente tem como abastecer muitas vinícolas. Quantos rótulos vocês têm hoje no total? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque a Miolo sempre está lançando coisa nova. Todo ano nós fazemos um grande lançamento no país. Mas se pensando no Brasil, nós temos aí aproximadamente 116 produtos. 116 produtos. Entre eles espumantes, vinhos tranquilos, vinhos de colheita tardia, vinhos em bag-in-box, né, o vinho em caixinha, e destilados também. Suco de uva nós estamos também. Também fazendo suco. Agora, essa questão da aceitação do produto brasileiro que você citou, né? Nós sabemos que nós temos hoje espumantes que estão aí no topo da cadeia dos melhores espumantes do mundo, né? Disputando aí, temos bons vinhos brancos, bons vinhos tintos, vocês têm rótulos espetaculares. Eu já conheci vários rótulos, principalmente o lote 43, que é um icônico, né, dessa produção de vocês. Como é hoje esse processo? Quer dizer, vocês conseguem encaixar o vinho brasileiro? Que categoria hoje nós podemos dizer que o vinho brasileiro ocupa no mundo? A gente sabe, obviamente, que em termos de marca de país, marca territorial, os países europeus são aí os grandes produtores e os principais em marca, não é? Mas como é que a gente consegue hoje, vocês penetrarem nesses mercados internacionais com a nossa marca Brasil, e como é visto isso hoje lá fora? Já tem uma aceitação legal do produto brasileiro? Você falou que o brasileiro já está começando a aceitar isso de uma maneira melhor. Como se dá esse processo? E ele é rápido, é lento, está indo bem? É um processo lento, né? Porque quando a gente pensa no nosso país, nós somos novo mundo, né? E a Europa... aquela região ali da Eurásia, as pessoas já produzem vinhos ali de 7 a 5 mil anos antes de Cristo, né? E existe muito essa questão de, será que vale a pena por parte do consumidor? O consumidor, ele coloca o vinho ali em faixas de preço. O que eu posso te falar é que quando a gente pega um vinho nacional, se a gente coloca as cegas, e eu não estou falando só de miolo, numa mesma faixa de preço, às cegas, o vinho nacional ele tem ganhado essa batalha. Ele tem ganhado essa batalha. Olha, tem ganhado essa batalha. Quando a gente fala de miolo especificamente, né, nós temos vinhos de entrada e nós temos os vinhos que estão no topo, que são os 7 lendários, que nós só produzimos em safras excepcionais. Perfeito. Quando nós pensamos no mercado internacional, né, esses vinhos que nós temos um projeto mais difícil de trabalho, que a gente depende do clima, do tempo naquele ano, tem ganhado bastante aceitação por parte do consumidor internacional. Isso sem falar do esfumante. O esfumante já é certo que atraiu o olhar do consumidor internacional. Porém, quando nós falamos do lote 43, recentemente esse ano, ele foi avaliado por um grande sommelier, né, um master sommelier inglês, e ele deu 93 pontos para o lote 43. Então, isso ajuda também a divulgar e a propagar o vinho brasileiro. Mas já existe sim uma aceitação de mercado. O nosso vinho tem participado de concursos, né?
internacionais, não só miolo, mas Brasil. E nós temos ganhado várias premiações. Mas tudo isso ocorre porque nesses concursos as degustações são às cegas. São às cegas. Quer dizer, você tira o impacto da marca. Claro. Claro, exatamente. E isso a gente consegue angariar novos espaços no mercado internacional. Tá. Para se ter ideia, em 2023 nós produzimos o miolo Wild Gamay. Tá. E nós mandamos este vinho para um concurso que ocorreu em Lyon. Tá. E esse concurso ele foi organizado pela Inter-Beaujolais, né, que é uma região que é especialista em gamés. E o nosso vinho foi o único vinho que foi premiado e não era da França, da Suíça ou da Itália. Lá na casa deles. Lá na região. E aí foi um grande momento, né, para o nosso produto nacional. E aí que colocou a Miolo em evidência no mercado internacional. Bacana, meus parabéns. Muito obrigado. Eu tenho uma experiência que eu vou contar e para você me comentar, já que a gente está falando de qualidade de vinho e paladar, a gente vai depois provar também alguns vinhos. Eu quero falar de outros assuntos antes disso. Uma experiência que foi o seguinte, uma ocasião num jantar com membros da Academia Brasileira de Gastronomia no restaurante Dom, Sim. com a presença do Alex conosco na mesa. E tinha uma figura muito importante, que era o Rafael Anson, que é um cara, presidente da Academia Internacional Ibero-Americana de Gastronomia, um cara top, aquele cara que tem a maior adega do planeta, top. Um dos membros fez uma surpresa, cada um trouxe um vinho super bacana, o Alex serviu, e ele falou assim, eu tenho, um brasileiro, eu tenho aqui, devia ter naquela época talvez 16 anos de vinho, 17 anos de safra, eu tenho aqui um miolo seleção. Que eu não sei agora se era um Merlot ou se era um Cabernet, eu acho que devia ser um Cabernet, não lembro, mas era um miolo seleção. Eu acho que é Cabernet com Merlot. Cabernet com Merlot, então devia ser. Porque isso já faz, essa experiência, isso que eu estou contando aconteceu há uns 12, 13 anos atrás, 14, e o vinho já tinha 15, 16, era talvez, não sei a primeira safra de vocês quando foi, mas era um vinho que estava lá, e que ninguém botava, um vinho do supermercado. E ele falou uma vez que ele tinha aberto um desse e que, por surpresa, ele tinha envelhecido muito bem. E ele trouxe para fazer essa experiência. Sim. E ele abriu o vinho, foi servido na taça de todo mundo, ao lado de grandes vinhos. Claro, é uma miolo seleção, você não vai fazer uma comparação pelo topo, mas ele abriu e, surpreendentemente, ele, durante um bom tempo, que durou na mesa durante um bom tempo, com uma qualidade, quer dizer, o envelhecimento dele foi muito saudável. Obviamente, guardando as devidas proporções com os demais vinhos que estavam na mesa, mas foi muito saudável e muito surpreendente aquele resultado. Depois de um tempo já aberto nas taças tal, ele acabou perdendo um pouco, né, oxigenou demais. Essa experiência é uma experiência que vocês têm, promovem, vocês têm isso lá, vocês guardam, vocês contam isso. Como traduzir essa experiência numa marca, porque eu vivi essa experiência. Mas quem não sabe, eu posso contar isso, pode falar, pô, não sei o quê, tem preconceito porque é o vinho que está no supermercado e tal. Como é que vocês tratam isso? Olha, pensando em Miolo Seleção, é um dos vinhos mais famosos do grupo Miolo. Esse vinho ele estava nos voos da TAM, né? Mas quando a Latam compra a TAM, tira o vinho nacional, tudo bem, é comum que isso ocorra, né? A Latam é chilena, então iriam colocar o vinho deles. E se pensando nesse vinho, lógico que ele deveria estar com devido acondicionamento para chegar nesse nível. Cabernet é uma uva que ela aguenta a guarda, sim. A Merlot também tem médio corpo, mas esse corte, né, seria o corte bordalês. Então é um corte que aguenta a guarda, sim. Só que é sempre uma aposta. Sempre uma aposta. Claro. Talvez esse vinho, em condições não favoráveis, ele não estaria legal. Sem dúvida. Na vinícola, nós temos várias safras. Inclusive, nós temos a cave particular da família Miolo. Perfeito. Então, lá tem diversas safras, né? A ideia é sempre guardar um pouco de cada safra. E com o tempo, a gente vai provando esses vinhos e colocando em algumas experiências. Mas o corte é propício para que você tivesse essa experiência. Recentemente eu tive lá no Dom, há 2 semanas atrás, e eles estão com um menu de 25 anos, né?
inclusive com homenagem ao Ariano Suassuna. Isso. E esse menu ele é harmonizado com um dos nossos vinhos. A sobremesa é com um dos nossos vinhos, que inclusive é o Terra Nova Moscatel. Com Terra Nova Moscatel, harmonizado. Olha que bacana. Quer dizer, derrubando preconceitos existentes com o vinho nacional. Vamos voltar ao assunto que você citou algumas vezes, da compra da vinícola, da internacionalização da produção. Por que a região de Mendoza? Claro que é uma região produtora de vinho, mas por que especificamente lá, ou não no Chile, ou não em outra região? Nós, há uns 2 anos atrás, nós produzimos um Malbec nacional. Nós fizemos esse Malbec ali da campanha gaúcha. Não conseguimos repetir por causa da chuva do granizo e da geada. E as pessoas perguntavam muito sobre o Malbec. O Adriano Miolo, ele se especializou em enologia pela Faculdade de Dom Bosco, na Argentina. Então ele permeia ali, ele tem um ciclo de amizades ali na Argentina. Né? Grandes produtores, ele é amigo de grandes produtores. Acredito que em uma dessas andanças dele por lá, encontrou essa oportunidade. Nós começamos a produzir um Malbec lá em Mendoza. Porém ainda não tinha sido anunciada a compra da nossa vinícola. E nós colocamos no mercado um Malbec argentino, inclusive com 2 listras azuis no rótulo para homenagear os hermanos. Né? A gente sabe que eles trabalham muito bem o Malbec ali no país. Perfeito. E se pensando no terroir, né, nós estamos ali no Vale do Uco, né, exatamente ali em Perdriel, que é uma das principais, se não a principal região produtora de Malbec hoje do mundo. Embora a uva seja francesa, mas a Argentina se destacou bastante. Então, o Adriano encontrou essa oportunidade ali no coração de Mendoza e o grupo fez a aquisição. Porém, só foi anunciada em dezembro e com todo cuidado e respeito, porque a Bodega Renascer já é uma grande vinícola, né? Uma vinícola que produzia vinhos boutique, vinhos extremamente premiados. E nós esperamos primeiro o anúncio da Bodega Renascer, falando da venda, e depois a gente entrou e comunicou isso com a imprensa. E isso faz parte de uma estratégia de internacionalização maior, de expansão da companhia pelo mundo. Isso, lógico. Só que também a gente vai poder dar ao brasileiro aquilo que ele sempre quis também, né? Que ele tanto gosta, que é o Malbec, só que um Malbec feito por uma vinícola brasileira. Feito por uma vinícola brasileira lá na Argentina, perfeitamente. Muito bom, muito legal. Como é a relação de vocês com diretamente o nosso setor de hotéis e restaurantes? Claro que vocês têm os representantes, distribuidores, né? Tem uma rede de distribuição aí, que cada um tem os seus clientes. Mas a Miolo tem uma visão específica, porque a gente entende que uma coisa é o vinho na prateleira do supermercado, que você chega na prateleira, você tem lá o de baixo, do meio, tal, mais barato, vai até aquela hora que em todo supermercado é igual. E tem aquela questão de todo mundo falar, não, mas isso é vinho de supermercado, né? E às vezes tem vinho excelente no supermercado, até dependendo do supermercado que você vai. Mas tem o formador de opinião e tem aquele que é o que consegue, além de ter um volume de venda, porque ele compra e vende isso todo dia, tem uma questão ali de cadeia de custos, né, nesse processo, mas é um grande formador de opinião da marca do vinho. Como é a relação, não do distribuidor comercial, porque isso obviamente é natural, mas a visão da companhia, a visão estratégica da companhia com o nosso setor, diretamente hotéis, restaurantes e bares que constroem marcas e vendem um produto também com um volume considerável. Isso é bem interessante e eu costumo falar, e eu gosto de frisar isso, como é que acontece o mercado. O cliente que vai no restaurante e degusta o meu vinho, aí ele procura no mercado. Exatamente. E não o contrário. Exatamente. Né? Quando ele só consome no mercado, raras vezes ele vai... Ele até esquece qual vinho que ele consumiu. Exatamente. Ou ele vai fazer essa comparação de preço. Mas o mercado, o preço é X e aqui é mais caro, porque ele não entende todo o serviço que está por trás daquilo. Né? Mas a Miolo tem um cuidado grande com isso. Hoje nós temos 2 portfólios, 2 catálogos. E um a gente direciona para esse mercado, que é o off-trade, mais mercado atacado, né, distribuidores focados nesse mercado. E nós temos um catálogo só para on-trade.
hotéis, bares e restaurantes. Perfeito. Que aí nós vamos ter os produtos de mais alta gama, né? Os produtos mais complexos, seria a forma correta de falar. Então é nesse catálogo que está, por exemplo, a linha Terroirs do Brasil, e vai estar os lendários, que é o Miolo Lote 43, Seis Marias, porque a gente entende que a venda desse produto é técnica. E o profissional técnico está nesse mercado. É o sommelier que vai poder falar do produto. É isso mesmo. Para a nossa linha de lendários, por exemplo, nós temos, para cada um dos 7 lendários, nós temos um embaixador. Okay. Então, são pessoas estratégicas que têm nome no vinho, que levam esse vinho para o mundo. Entendi. E os vinhos mais de batalha, não precisa ser logo o primeiro de entrada, mas os vinhos mais de maior saída, eles também nos mercados, é muito comum, né, você pegar uma carta, claro, depende do restaurante que você está, obviamente, mas é muito comum você pegar uma carta num restaurante tranquilo, médio, não um restaurante do mais sofisticado, mas um restaurante tranquilo, e ir para os mais baratos da carta, porque a gente sabe também que muitas vezes o restaurante, como você falou, ele acaba sendo mais caro do que no supermercado, por causa da intermediação, dos custos, do serviço, da oportunidade, quer dizer, tem uma série de custos envolvidos ali. Esse daqui não é muito foco, quer dizer, é mais o topo de linha mesmo que vai para o foco do on-trade. Qual é o cuidado que nós temos, né? Quando a gente pensa no on-trade, né, nesse mercado de bares, restaurantes e hotéis, o cliente ele pode comprar dos 2 catálogos, sabendo que no catálogo comercial nós temos o produto no mercado. Entendi. Existem produtos que ele não abre mão. Por exemplo, o Miolo Seleção. É comum a gente ver em alguns restaurantes, em hotéis. Né? O Miolo Seleção Rosé hoje é o rosé mais vendido do Brasil. Olha que legal. Então, eles não abrem mão. A própria linha de espumantes Terra Nova, né, que é bem aceita no nosso país. Então, a gente apresenta para eles as 2 possibilidades. Olha, isso aqui você não tem no mercado. Pode até ter em algum mercado que trabalhe diferente com vinho. Que dentro do mercado se tenha uma grande adega de vinhos e ali se tenha um sommelier, porque a venda se torna mais técnica. Só que a gente apresenta. Isso aqui é o ideal, mas nós temos isso também. Quando eles pensam, por exemplo, em produtos para coquetelaria, né, nós temos frisantes e temos espumantes menos complexos, por exemplo. Né, nós temos uma linha de espumante de entrada, a própria Almaden. Então, eles utilizam muito isso na coquetelaria. Mas a ideia é basicamente essa. A decisão vem por parte do empreendedor. Do empreendedor. Então, nesse sentido, eu já quero colocar para vocês aqui o seguinte. Vocês têm, num dos pilares, a sustentabilidade, que para nós da Federação é muito importante, é um pilar estratégico do nosso trabalho, toda a área de sustentabilidade. Temos aí diversas ações nessa área. Vocês têm uma coisa que a gente preza muito, que é a questão da identidade brasileira, da cultura brasileira, da tradição brasileira, que é algo que é dever de todos nós trabalharmos, né, em cima da promoção, da construção dessa visão da cultura brasileira. Fica aqui o convite para a gente aproximar a Miolo da Federação, da Forest, para a gente poder trabalhar estratégias em conjunto de levar a Miolo e as demais vinícolas brasileiras, obviamente, né? Isso é um convite aberto, mas aqui eu acho que a sua presença aqui conosco hoje é muito significativa nesse sentido, da gente poder aproximar e trabalhar estratégias que valorizem o produto brasileiro, valorizem a sustentabilidade e a gente consiga desenvolver melhor esse mercado, fazer promoções específicas, fazer ações específicas. Já leve o nosso convite para a família Miolo, para a gente poder sentar e conversar a respeito disso. Agora vamos para o que é legal, o que é bacana. Você trouxe aqui alguns rótulos para a gente olhar, provar. Os vinhos Terra Nova, Vale do São Francisco. Isso. A vinha e vinificação no Vale do São Francisco. Exato. Uma experiência que deu muito certo. Impressionante isso. Fala um pouco da experiência e dos rótulos que você está trazendo para a gente olhar aqui e conhecer. O que é interessante hoje no Brasil é a probabilidade de produzir vinhos muito distintos. Isso tem crescido bastante. Quando a gente fala de Brasil, nós temos três tipos de viticultura, né? A convencional,
ou tradicional, que é o que acontece ali no sul, a de dupla poda, que é aqui no sudeste, e a tropical, que é ali no Vale do São Francisco. Lá no Vale do São Francisco, nós conseguimos ter, no mínimo, 2 safras por ano. Que bacana. Então, a hora que a gente chega no Vale do São Francisco, tem uva. E isso porque nós não temos o período de inverno, de frio no inverno, isso, que ocasionaria que a videira entrasse em dormência. Isso. Então, lá nós temos sol e calor o ano todo. Isso é uma tendência também de colheita mais rápido para ela nem ficar também tão passada, né? Uhum. E o interessante é que, assim, nós damos um tempo de repouso para a videira. Perfeito. Mas nós não damos não denominamos esse termo de dormência, porque a dormência é o período que ela passa pelo inverno. Perfeito. Existe um termo técnico lá no Vale do São Francisco que é quiescência. 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 A gente dá para ela o período que ela precisa para repousar. Seria, traduzindo ao pé da letra, um breve cochilo. Tá. Algumas videiras precisam de 21 dias, outras de 35. Tá. E a gente consegue fazer isso através do corte da irrigação. É uma região mais quente e mais seca. Então a gente corta a irrigação um pouco antes da colheita. Tá. E a videira, né, um ser vivo, ela precisa respirar, mas para respirar ela transpira. Tá. E aí quando ela olha que não tem água, ela pensa, se eu continuar respirando e transpirando, eu vou morrer. Tá. E aí ela começa ali a soltar uma folhinha, solta outra, solta mais uma folhinha, solta outra, como se fosse o outono. A gente ajuda também nesse processo de desfolha. As folhinhas que vão restando, ela vai fazendo a fotossíntese e guardando energia para passar por esse período, que seria a quiescência, né? Ela pensa, não tenho água, está calor, eu vou morrer se eu ficar respirando. E devido a isso, de não ter esse tempo do inverno, a gente consegue reduzir. Então, quando ela passa, cada videira passa pelo seu tempo necessário, a gente libera a irrigação com fito-hormônio e ela abre ali a primeira ramificação, primeiro brotinho, abre a primeira folha e começa o processo novamente. Qual uva se deu melhor nesse cenário? Nós temos várias uvas que se deram bem ali, mas com destaque para a branca Chenin Blanc e para a tinta Syrah. Então são 2 uvas que se deram super bem. A Syrah vem se mostrando uma vencedora aí, né? As experiências aqui em São Paulo, na Serra da Mantiqueira lá. E o que a gente vai provar? Me fala um pouco desses rótulos que você trouxe aqui. Nós trouxemos hoje a linha completa da Terra Nova. Né? A Terra Nova hoje é uma linha de espumantes em referência ao vale ali do São Francisco. Nós temos um Brut branco que nós vamos degustar. Blanc de Blanc. Isso, um Blanc de Blanc. São 3 uvas brancas. Né? No caso dele, nós temos Chenin Blanc, Sauvignon Blanc e Verdejo. E Verdejo, interessante, não tem Chardonnay. Não tem Chardonnay, que é muito comum no Brasil, Chardonnay e Pinot Noir. Exato. Né? Mas nas regiões mais frias. Essas uvas se adaptaram super bem ali no Vale do São Francisco. Nós fizemos também o Brut Rosé, e aí é algo incrível também, porque quando a gente Rosé pensa... de Noir. Exatamente. É Pinot? Não. É Grenache. É Grenache. Olha 100% Grenache ali do Vale do São Francisco, se adaptou super bem na região. Acredito que nós somos o único produtor hoje de espumante com Grenache. Com Grenache. Né? É uma uva que se adaptou muito bem ali na França e a gente tem feito um trabalho bacana. Esse aqui? Esse é o Terra Nova Demi-Sec. O corte é o mesmo É o mesmo corte. Do Brut branco, né? Mas ele é o Demi-Sec. É o Demi-Sec, com mais do soro. Aproveitando que você está falando do Demi-Sec, ainda tem uma procura maior, popular, digamos assim, pelo Demi-Sec? Ou já existe uma aceitação maior do Brut no consumo popular? Hoje nós temos crescido bastante no consumo do Brut, principalmente o Brut Rosé. E te digo isso se pensando nos eventos que eu tenho feito aqui no estado e em outras regionais também. No interior de São Paulo, tem se consumido bastante Brut Rosé. Brut Rosé. Aí o Terra Nova Brut Rosé é um destaque lá. E a outra vertente é o Terra Nova Moscatel. Que é o Moscatel. Inclusive, a gente trouxe uma nova releitura de rótulo para esses produtos, né? Trazendo tropicalidade e brasilidade para os nossos rótulos. E não é à toa que a gente o denominou de
Terra Nova Tropical Moscatel, que é um produto que traz muita nota floral, muita nota de frutas tropicais e de polpa branca também. Muito bom. Vamos provar? Faça as honras, que por maravilha. favor. Eu vou te servir o Brut branco. Tá. Como eu te falei, é um espumante com Chenin Blanc, Tá. Verdejo e Sauvignon Blanc. Tá. As pessoas falam muito sobre os espumantes do Vale do São Francisco, né? E eles questionam sobre o que a literatura fala bastante. Mas regiões mais quentes não teria menor acidez, né? Mais álcool e menor acidez. Isso. A gente, em algumas literaturas, a gente sabe que isso ocorre, mas quando pensamos em brancos ou em espumantes, nós temos uma maturação e uma colheita que nós chamamos de tecnológica. O que seria isso? O enólogo vai provar a uva e ele vai definir o ponto exato onde temos equilíbrio entre o dulçor e a acidez. Álcool e acidez. Então é isso que a gente faz ali no Vale do São Francisco. É um espumante límpido, tem uma boa perlagem. É isso que eu estava olhando. Ele é produzido pelo método Charmat. Esse é a Charmat. Tá. Charmat, todos os nossos produtos espumantes do Vale do São Francisco são Charmat. Ok. E eu vou dizer, pelo método Charmat de lá, eu olhando, logo de cara, primeiro batendo o olho na perlagem, ela surpreende. Ela é mais regular e fininha do que eu pensei que ela poderia ser. Isso é um indicador de qualidade para espumante, né? Então, existem espumantes que têm a perlagem, essa bolinha mais grossa, mas ela se torna agressiva em boca. Exato. Quanto mais fininha, ela traz mais sutileza e mais cremosidade. Exato. É um espumante extremamente frutado, ele tem boa intensidade, só que aqui muda todo o perfil aromático, né? A gente, quando se fala de espumantes, por exemplo, com Chardonnay e Pinot Noir, o perfil é completamente diferente. É outro. Ou a gente vai ter aquele toque de fruta cítrica ou fruta verde, né? Se fosse Chardonnay e Pinot Noir. Ou quando a gente tem um espumante ali de um clima mais quente, teríamos uma nota, por exemplo, do abacaxi, se fosse com o Chardonnay. Aqui é totalmente diferente. Eu sou aquele cara que no aroma eu vou sempre falar alguma coisa que eu estou sentindo e não tem nada disso. É que aqui a gente tem uma boa intensidade aromática, só que aqui esse repertório aromático desse produto é fruta tropical. Ele traz uma nota floral, né, flores brancas, um toque de jasmim, mas ele traz bastante fruta tropical. Abacaxi, manga. Esse produto também traz um toque de goiaba. De goiaba. E é algo assim que talvez não se pensasse antes dessa produção de vinhos espumantes ali para a região do Vale de São Francisco. Agora vamos prová-lo. Aprovadíssimo. Em boca, é o que se pede de um espumante pelo método Charmat? Aprovadíssimo, não precisa mais do que isso. Leve e refrescante, é isso? Essa linha, mais ou menos aí, que faixa de preço ela chega no consumidor final, no distribuidor, no supermercado? Entre 45 e 50 reais. Fantástico. Quer dizer, você vai fazer comemorações, celebrações, seu casamento, festas, e você vai procurar um espumante aí no mercado, você vai encontrar principalmente os importados, né? Cavas, champanhe não vou nem falar, mas outras nacionalidades, você tem a opção de um espumante acessível, com um bom preço, que é agradabilíssimo, que é super fresco. Agradabilíssimo, muito legal. O nosso trabalho ali no Vale do São Francisco com espumantes engloba a Terra Nova e Almaden também. Os espumantes Almaden nós fazemos lá. Almaden posicionado abaixo de Terra Nova na questão de preço, mas bons espumantes. Lá a gente trabalha com uma uva só para produzir eles. Aqui a gente já busca o corte, né? No caso do Brut Rosé, é uma uva só, mas uma uva que é famosa nesse universo do vinho, que traz um bom produto. Tá bom. E sempre se pensando ali em um posicionamento de mercado. Perfeito. E aí nós temos grandes espumantes também pelo método tradicional, o Champenoise, com 10 anos de Mas lá no Vale do São Francisco tem método Champenoise também? Não, no Vale dos Vinhedos. Só lá no Vale dos Vinhedos. No Vale dos Vinhedos. Nós temos um espumante chamado Miolo Irid, que é uma homenagem à avó dos meninos.
E esse espumante ele é um Nature Tá. com 10 anos de envelhecimento em nossas caves lá. E a gente está muito acostumado a falar do espumante brasileiro como grande vinho. É fato que a gente pode colocar o bom espumante brasileiro, os topos de linha de espumantes brasileiros, tanto seus, tanto a Miolo quanto outros bons produtores, no alto patamar, concorrendo com champanhe? Sim, não tenha dúvidas. Inclusive, esse verdade ou é marketing? Esse, inclusive, o Irid, ele foi premiado na França. Tá. Né? Um grande espumante. Lógico que a gente não produz uma quantidade gigante, não dá. São 10 anos o produto e o dinheiro parado na nossa empresa. Mas o ano passado, nós lançamos o Miolo Cuvée Under the Sea, que foi um espumante que teve 9 anos de envelhecimento nas caves da família e 1 ano de envelhecimento no fundo do mar. E a gente... vocês fizeram a experiência de envelhecimento no fundo do mar. Nós descemos esses espumantes lá na França. Por ter uma empresa especializada, por diferença de temperatura da água, enfim. E foram 504 garrafas. 504 garrafas, 504 mil é o número de empresas que a federação representa no estado de São Paulo. Olha que maravilha. Que coincidência. Foi um produto assim que colocou a Miolo em evidência o ano passado, né? No mercado internacional. Muitas pessoas me perguntaram, Danilo, mas é um produto que chega com valor mais alto no mercado. Sim. Lógico, são 10 anos. É uma experiência também diferente. Claro, é uma experiência. E eu tive a oportunidade de degustar esse espumante esse ano e tá incrível. Não deixa a desejar para champanhe nenhum. Que bacana. Tanto ele quanto o Irid. Que bacana. Última questão, só para puxar um pouco para a questão do turismo. Qual é o impacto hoje do enoturismo, ou do turismo de rotas de vinho e de gastronomia para vocês lá no Vale dos Vinhedos? Olha, hoje nós recebemos muitos turistas na nossa vinícola. E vocês têm uma estrutura toda para recepção dos turistas? Nós temos uma estrutura toda voltada para isso. Nós temos uma equipe lá focada no enoturismo. Temos diversos passeios, né, do mais simples ao mais sofisticado, experiências únicas. Temos um espaço lá que nós denominamos de Wine Garden, para você que quer passar a tarde lá na vinícola, escutando, muitas vezes tem um DJ, tem uma boa música, e degustando os produtos e acompanhando um pôr do sol. Mas só não se restringe só ao Vale dos Vinhedos, que as outras vinícolas nós também temos enoturismo. Também tem bastante. Hoje, qualquer planta da Miolo, lógico que é muito mais fácil no Vale dos Vinhedos. No Vale do São Francisco também nós temos outra equipe. E na campanha agora nós temos o Trem do Pampa, né, que finaliza ali na nossa vinícola Almaden. Então tem crescido bastante. Entendi. Legal, é isso aí. Muito obrigado, Danilo, pela presença. Vou fazer um brinde aqui, que a gente possa trabalhar mais em conjunto, poder botar os vinhos da Miolo em contato com os restaurantes, com os bares, com os hotéis, fazer essa aproximação, trabalharmos juntos a sustentabilidade. Conte com o nosso apoio na defesa da questão da classificação do produto vinho como alimento. Isso é muito importante para nós, é muito importante para o Brasil, até para mostrar a nossa evolução em maturidade de mercado e cultura que a gente pode ter e desenvolver nesse sentido para poder competir aqui dentro e lá fora no mundo inteiro. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Deixa um abraço para a família Miolo. E é isso aí. Novidade, uma grande empresa falando de produtos que nós gostamos e que fazem sentido na nossa cadeia produtiva, na nossa economia, que é o vinho na mesa dos nossos hotéis, bares e restaurantes. Obrigado a todos. Quero agradecer especialmente a TV Vivax pelo grande parceria, o trabalho que vem fazendo com a gente aqui nessa produção de conteúdos do novo canal Foresp Experience. É isso aí. Obrigado e até a próxima.